Enquanto algumas corretoras ainda não iniciaram ou estão começando a transformar o seu processo de vendas e gerar demanda através dos canais digitais, a gente vai conhecer agora uma corretora de seguros que já tem conseguido gerar bons resultados nessa área. Para conversar sobre isso, a gente recebe aqui o Jefferson Floriano, que é o CEO e fundador da Via Direta Corretora de Seguros. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, tudo bem? Como é que vai? Prazer conversar contigo novamente. Legal, Jefferson. Muito bom ter você aqui. E hoje eu quero conhecer um pouquinho da tua história e vamos tentar inspirar os corretores de seguros também a imergir eles um pouco nesse universo são os canais digitais, a geração de demanda através desses canais. Para começar, queria que tu contasse para a gente aí o que é a Via Direta hoje, qual é o posicionamento, os produtos que você tem como foco, e se puder compartilhar, claro, alguns números para a gente conhecer um pouquinho mais, fica à vontade. Bom, vamos lá. Nosso principal produto é o seguro do automóvel, né? Então a gente deu foco no seguro do automóvel, então é auto, claro, moto, caminhão, em geral. A gente faz a captação no Brasil inteiro. A gente não tem distinção de estado, a gente trabalha com todo o Brasil. A gente vem fazendo isso desde 2019, de forma ampla, estruturada e organizada. Por que eu digo isso? Porque a gente está na internet desde 2006, 2007, que a gente brinca ali de fazer anúncios nos Google Ads da vida e mais recentemente no Facebook Ads, mas sempre sem colher grandes resultados, porque a gente não tinha um método, né? A gente não focava em estruturar uma equipe para trabalhar essencialmente com esse canal. Então, como a gente vinha de um canal de concessionárias, a gente ainda não tinha aprendido a fazer a coisa da maneira correta. Depois de muito pesquisar e fazer benchmarking com colegas que estavam fazendo, errando também e aprendendo, a gente conseguiu definir aí uma metodologia junto com alguns parceiros, e aí a gente vem conseguindo fazer com que isso funcione. Então, de 2019, na verdade, 2020, a gente ainda tinha alguma coisa de canal concessionárias e a gente acabou optando por ficar 100% na captação online, na captação digital. Né? A pandemia começou em março de 2020, a gente já tinha começado no final de... Já tinha começado a estruturação, na verdade, em dezembro de 2019, então a gente teve ali um prazo de aprendizado muito importante para antes de pandemia, né? Porque período de pandemia, eu imagino que quem não estava vendendo de forma digital deve ter sido um susto e tanto. Então, para a gente também foi um susto em março, mas a gente percebeu que nos canais digitais a demanda continuou e surpreendeu a gente que a gente começou a crescer mais ainda depois em plena pandemia. Então, pra você ter ideia, mesmo não tendo, porque as concessionárias, as últimas que a gente ainda tinha, né, a gente tinha pessoal dentro, com mesa dentro das concessionárias ainda vendendo no canal, essas concessionárias fecharam de uma hora para outra, no meio da pandemia. Então, isso também influenciou na nossa tomada de decisão, que já vinha sendo tomada aos poucos, de mudar de canal. Então, depois da pandemia, a gente resolveu sair de vez das concessionárias, e a gente pode falar disso depois também, por que a gente tomou essa decisão. Mas, assim, o importante essas pessoas ainda foram aproveitadas no canal online, a gente precisou aproveitar essas pessoas porque a demanda era crescente. Então, foi muito bom, por um lado, né? A crise causada pela pandemia foi boa, eu costumo sempre deixar claro, a pandemia não foi bom para ninguém, né? Mas a crise causada acabou fazendo com que a gente migrasse de forma mais rápida para o canal digital. Para a gente ter ideia do tamanho da Via Direta, compartilhe alguns números com a gente. A gente, assim, em 2018, a gente tinha um faturamento, eu não vou falar números inteiros, porque isso pode fazer com que alguns se assustem, alguns achem pequeno, outros achem grande. Então, um pouco importa isso, importa é que o corretor aí do outro lado que queira se inspirar, saiba que a gente tinha um faturamento X, hoje é 5X, pra você ter ideia, né? Isso do final de 2019. Então, isso é importante, a gente conseguiu quintuplicar o faturamento, a gente triplicou a equipe e estabeleceu várias outras mudanças aí, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje no decorrer desse bate-papo.
Você falou aí do canal concessionária, e é um modelo que, alguns anos atrás, era muito rentável, já foi muito rentável, e tanto que as próprias montadoras, as próprias concessionárias também entraram nesse ramo, criaram suas próprias corretoras de seguros, mas o modelo de parceria do corretor de seguros com concessionária teve muito sucesso durante muito tempo. Queria que tu contasse como é que era essa estrutura aí e os motivos que te levaram, né, para essa mudança. Bom, a gente vai ter que voltar muito tempo lá atrás. Vamos ter que voltar para quando foi fundada a corretora. Por quê? Na verdade, eu trabalhava em montadora. Eu era da área comercial, né? Eu trabalhei alguns anos ali na Fiat Automóveis, aqui no escritório regional da Avenida Paulista, em São Paulo. Né? Claro, respondendo para a matriz que fica em Betim. E aí eu tive muito contato com empresários, que são os concessionários, que naquela época ainda eram monomarcas, né? Alguns já migrando para multimarcas, que hoje foi a tendência e hoje está concretizado isso, a maioria deles são multimarcas. Isso foi muito importante para a minha experiência, para aprender no campo, né? Que a gente chama, aprender várias coisas ligadas ao empreendedorismo. Isso foi muito benéfico para mim. Eu acabei, nesses encontros com alguns concessionários, tomando gosto pelo negócio, estudando sobre seguros, e aí acabei me formando, acabei abrindo a corretora, e depois fui convidado para abrir a corretora com um grande grupo de concessionárias, então daí foi a minha entrada já de fato, né? A gente já começou, não deu para começar muito pequeno e começar devagar, o grupo era um grupo grande, que já era multimarcas, então a gente começou com mais de 22 concessionárias, e atendendo já 3 estados. Então, a gente começou em São Paulo, a maioria, Salvador e Belo Horizonte. Então, foi uma porrada aí de aprendizado. Teve que ser muito, muito rápido esse aprendizado aí para um jovem iniciante empreendedor. Né? Eu estava ali ainda com 26 anos, eu era muito novo ainda, tinha pouca experiência, nunca tinha empreendido, eu tinha trabalhado apenas para algumas empresas, como Cofap, Itaú, e estava ali na Fiat. Então, sair disso e virar um empreendedor foi um grande desafio. Nas concessionárias, o grande desafio quer dizer, você falou aí, no canal de vendas era importante, era muito bom, inclusive. Por quê? Porque você pegava o cliente na emoção, comprando um veículo e precisando de uma solução. A solução qual era? Ali ele comprava, ele fazia o documento do carro dele através de um despachante, né, indicado pela concessionária, ele comprava acessórios para colocar no seu veículo, e ele precisava de alguém para ajudar a fazer, né, auxiliar a fazer o seguro. Isso se você for levar para trás, isso em 96, pouca gente utilizava computadores, para você ter ideia, para fazer cotação. Geralmente era feito de forma manual. Eu encontrei muita concessionária ainda, que já é corretor, que fazia de forma manual. A maioria das pessoas que está aí nos ouvindo nem sabe que isso era feito no passado desse jeito. Uma tabelinha, uma reguinha, e era assim mesmo. A gente já começou colocando computadores para dar uma inovada nesse negócio e também acelerar, né, a solução ali, né, dar mais agilidade, porque essas concessionárias vendiam bastante, era um volume grande. Então, por isso a gente precisava de agilidade e os computadores foram essenciais. Mas para você ter ideia, era tudo Pentium 100, a impressora matricial. Isso em 96 era moderno, né? Você imagina né, como isso foi inovador lá, e que hoje a gente não consegue nem falar de ninguém que não tenha uma bela de uma máquina hoje conectada à internet e várias outras ferramentas aí. E, Jefferson, me conta o seguinte, qual estrutura tu chegou a ter aí? Você começou com essas 23 concessionárias em 3 estados. Qual o tamanho que tu chegou nesse modelo aí de concessionária? Então, na época, a gente tinha uma operação enxuta, né, porque era começo também da Via Direta como corretora. A matriz, inclusive, ficava dentro de uma das concessionárias para a gente ter o menor custo possível. A gente não tinha operador em todas, porque algumas eram muito grandes, mas algumas eram bem pequenas. Então, era uma operação enxuta, em torno de 20, 25 pessoas que cuidavam de tudo isso. Mas foi um grande aprendizado. Como eu te disse, eu não tinha empreendido ainda, então eu tive que aprender... não era só área comercial, tive que aprender contabilidade, finanças, direito e por aí vai. Mas foi legal, foi bastante legal. Infelizmente, o grupo teve problemas financeiros 2 anos depois. Eu fui obrigado, né, tomei a decisão de comprar a parte do meu sócio e aí fui buscar outros parceiros. Mas, assim,
a história continuou por muitos anos, e ela foi desde 2006, 2007, desculpa, 96, 97, até 2018, 2019, a gente tinha ainda alguns canais em redes bastante importantes de São Paulo, né? Até a gente tomar a decisão, graças à organização e estruturação do canal online, que me dava muito mais visibilidade do que na concessionária. Então, a gente decidiu abandonar, a conversão estava cada vez menor na concessionária, o custo cada vez maior, né? Eu não estou dizendo aqui para ninguém que isso é um mau negócio, tá? Estou dizendo que essa é a minha experiência. Não quero ser arrogante aqui de dizer que não tem gente que tenha sucesso nesse canal ainda hoje, então tem sim, eu conheço alguns, inclusive. Então, o meu exemplo aqui, a minha experiência foi essa. Eu tinha pouca visibilidade, os concessionários não eram tão parceiros assim da gente, a gente era um terceiro, então a gente não recebia informações em tempo hábil, a gente recebia sempre informações atrasadas, às vezes desencontradas, e a gente tinha muita dificuldade nisso. Esse é um dos maiores problemas, na verdade, para a gente estabelecer. A gente só sabia a conversão, para você ter uma ideia, na concessionária, quando acabava o mês. Durante todo o mês, eu não sabia a conversão do meu consultor que estava na concessionária. Hoje, aqui no online, eu sei a conversão a cada minuto, né? A gente mede tudo hoje, então tem ferramentas para isso, de forma digital, e tudo é medido. Então, é muito mais fácil, inclusive, você treinar melhor quem está com dificuldade, né? Trazer esse cara para dentro do escritório, porque muita gente ainda está em home office e vai continuar. É um modelo que se tornou, que veio para o híbrido, que veio por 100% home, na verdade, na pandemia, e a gente acabou migrando para o híbrido e tem dado muito certo. Não dá certo com 100% das pessoas, então muita gente fica híbrido, alguns ficam físico 100% do tempo, e outros a gente chama para treinamento, para corrigir algumas coisas, e assim a gente consegue melhorar a operação o tempo todo. Eu queria entender agora, então, Jefferson, o modelo que tu tem hoje, o tipo de equipe que tu precisou desenvolver, se precisou mudar, né, a equipe ou o perfil das pessoas, ferramentas que tu precisou adotar para trabalhar com essa demanda do digital, estratégia, as estratégias de marketing. Conta o segredo aí para a gente. Não tem muito segredo. O segredo é trabalhar muito, errar rápido, reconhecer o erro e corrigir. Então, não tem uma fórmula perfeita que dá certo e funciona para todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que olharem, fazerem benchmarking, procurarem mentores. Se não tiverem, tem bastante gente colocando conteúdo aí de graça na internet, tem bastante gente vendendo cursos, e eu conheço alguns que funcionam muito bem. O importante é não ficar parado, porque tudo mudou realmente. Quem não mudou ainda vai ter que mudar. Então é importante que faça isso rápido. Na pandemia, a gente acabou adotando muita coisa. Fomos atrás de ferramentas que a gente não tinha ainda. Por exemplo, a gente não tinha o telefone virtual ainda. A gente ainda duvidava um pouco da qualidade, ficava com receio. E aí, quando você fica assim, você fica postergando. Na pandemia, a gente foi obrigado a ter, então a gente adotou um modelo, demos muita sorte também, né? Que o que a gente adotou está dando certo até hoje. Esse telefone é um PBX virtual, através de VoIP. Funciona super bem, a gente grava todas as ligações, melhorou demais a segurança para a gente, melhorou demais, inclusive, a correção de algumas coisas que a gente pega dos consultores que a gente não concorda, a gente vai corrigindo, melhorou a segurança do cliente, né? Porque tudo aquilo que é combinado está gravado, então não tem aquele tipo de dúvida quando o cara fala, mas não foi isso que eu disse, ou não foi isso que me disseram, está tudo gravado, bonitinho, então a gente tem uma maneira de manter aquilo que a gente apalavrou, né, de forma muito clara, que está tudo gravado. No mais, assim, quais ferramentas, marketing, por exemplo, a gente fez várias alterações, a gente trocou de agência nesses últimos 4 anos, a gente trocou de agência 4 vezes, é uma grande dor de todo mundo, então quem tiver com esse problema, fique tranquilo, porque você vai ter que trocar e não é porque os caras são ruins, apenas porque não se adaptam ou não conseguem atender ao nosso negócio. Então, isso é importante reconhecer e não tem problema errar. O importante é reconhecer rápido e tentar corrigir. Se vai ser 100% certo, ninguém sabe, né? Porque
Marketing não é uma ciência exata também. Então, eu acho que é legal continuar tentando. O que mais? Aí, em parceiros, por exemplo, parceiros de leads também, a gente passou por vários parceiros de leads, a gente gera leads até hoje próprio, a gente faz. Ontem mesmo eu tive uma reunião, tem um parceiro lá no Sul, né? A gente está em São Paulo, o cara é lá de Florianópolis, então é bacana esse tipo de coisa também, porque a internet, a pandemia também trouxe esse negócio de a gente não ter mais barreiras regionais, né? Tanto do cliente quanto parceiros. Então a gente tem parceiros. A minha equipe de marketing, por exemplo, fica em São Carlos, interior de São Paulo, não sei se você conhece. Então essas coisas foram acontecendo e a gente foi meio que natural e foi bem bacana. Jefferson, fiquei curioso no negócio. Sabe que a gente também está no digital. Digital, como você mesmo falou, erros e acertos, tentativa e erro. O que tu não faria de jeito nenhum para tu não funcionou e ou algo que tu tá dando muito certo aí contigo? Eu vou começar assim, por exemplo, de cara, gerar o lead mesmo, você mesmo gerar o lead ou comprar lead? Tipo, já começa com essa pergunta aí para ti. Putz, é uma pergunta difícil. A gente já fez de tudo, né? A gente ainda faz um pouco das duas coisas. A gente ainda compra e a gente ainda gera. Né? Como eu te disse, eu saí de uma reunião ontem, uma reunião bastante produtiva, onde a gente vem evoluindo aí numa geração, numa campanha. Eu chamo de campanha porque, assim, a gente faz muito teste A/B e muitas campanhas diferentes para a gente ver aquilo que está funcionando e o que não está. É difícil de dizer o que eu não faria e o que eu só faria, porque tem coisas que funcionavam ontem e não funcionam mais hoje. E coisas que não funcionaram hoje talvez voltem a funcionar. Eu não tenho essa certeza. Mas, assim, eu procuraria parceiros, eu procuraria parceiros até acertar, até me encontrar com alguém que seja de confiança, que possa vir por indicação. Né? Eu já trabalhei com vários que vieram por indicação, tive resultados ruins, resultados razoáveis e bons resultados. Então, isso vai de cada um. Mas eu acho que o mais importante, de fato, é o corretor se organizar e montar ali um central de atendimento, uma PAzinha, né, que a gente chama, para esse canal. Separar esse cara. Não adianta botar esse cara. Isso acho que responde a tua pergunta. O que eu não faria é botar o cara do sinistro, o cara do pós-venda, o cara da renovação para atuar com leads. Isso eu não faria. Isso dá errado. Isso é quase que uma ciência exata. Vai dar errado. Né? A gente teve dificuldade, inclusive, quando a gente trouxe consultores das revendas para o online. Eles tiveram bastante dificuldade. Alguns não ficaram por causa da dificuldade, não venceram a dificuldade, e outros se adaptaram, e foi um processo razoavelmente lento e difícil, mas, assim, eu tenho bons exemplos, porque hoje um dos melhores consultores nossos é um cara que veio de revenda, mas ele aceitou desaprender e reaprender do modelo, da forma de atendimento, da forma que você faz a abordagem no online. No online, você tem que lembrar que o cara, do mesmo jeito que ele contrata fácil contigo, ele cancela fácil contigo e ele vai embora fácil também. Então, o churn do online é maior. Então, não se assustem corretores que vão para esse canal. O churn é maior, você vai ter que ter uma estratégia muito mais longa, muito mais assertiva para esses caras, porque esses caras não vieram por indicação. Eles não vieram porque eles te conhecem. Eles vão te conhecer de acordo com o teu trabalho, teu atendimento. E a gente tem que lembrar que a gente não tem muita oportunidade de atender o segurado. A gente só tem a oportunidade de atender ele quando ele precisa do nosso serviço. Por mais que a gente tente, né? A Via Direta, por exemplo, tem blogs, tem comunicação, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente é muito ativo, mas nem todo mundo nos segue, nem todo mundo recebe esse material por e-mail, nem todo mundo lê, nem todo mundo acessa. Então, é muito difícil você falar com o cara e conseguir mostrar para ele a tua qualidade, a tua preocupação. Então, isso que a gente está fazendo, por exemplo, aqui, esse bate-papo, é mais um bate-papo de aprendizado também, né? E tentar comunicar com o cara quantas mais vezes você puder, não só no sinistro, não só numa assistência que ele vai utilizar, é a melhor coisa do mundo. Eu costumo dizer que toda vez que o segurado precisa da gente, não é um problema, é uma oportunidade. Então, por mais que seja uma cobrança, esse cara não paga a parcela, todo mês eu tenho que ligar para ele. Fala, ótimo, esse cara vai sentir que a gente está ali trabalhando para ele. Então, é uma oportunidade de demonstrar para o segurado que a gente está ali realmente para servi-lo
por 12 meses, por um ano. Ele não contrata a gente ali na hora do fechamento do negócio. Então, eu acho que nesse canal de internet tem essa dificuldade, mas ela é mais importante do que aquele cara que veio por indicação, do cara que veio na concessionária que te viu fisicamente. É bem diferente. Tem algo, Jefferson, que eu acho que tu tá aí para provar que não é um mito, mas que se fala muito, é que a aquisição de clientes aí nos canais digitais, a conta não fecha, ou demora muito para fechar. Ou seja, que o CAC, né, o custo de aquisição de cliente é alto, tem que ter uma operação muito ajustada, ali, alinhada, para que essa conta feche. Mas me diz aí, isso é mito mesmo? Tua conta está fechando aí, está conseguindo gerar resultado? Tua perspectiva é de crescimento? O que tu está pensando aí para o futuro também? Cara, não é mito e também não é mentira. É assim, depende muito de quanto você determinou que a tua corretora vai crescer, né? Por que eu digo isso? Se o número do crescimento que você projetou, né? A gente faz aqui todo final de ano, a gente vai começar agora, inclusive, né? Em novembro, a gente começa a fazer o planejamento para 2023. Então, a gente fez isso ano passado, a gente fechou isso em dezembro e a gente tinha ali uma previsão de crescimento. Baseado na tua previsão de crescimento, você vai projetar todos os números que você precisa. A gente faz isso, está fazendo isso de forma bem organizada. E aí você vai saber, ou vai projetar, pelo menos, vai tentar chegar o mais perto possível disso, de quanto você pretende crescer. Crescer muito vai fazer com que você tenha um investimento maior, provavelmente, do que a receita que você vai entrar mesmo. Isso não é mito. Mas, assim, existe uma hora que chega o break-even e depende muito do teu crescimento. Então, vai depender de cada realidade de cada um e de quanto esse cara está projetando em crescer. Se esse cara vai projetar em crescer 10%, 15%, é mito. Dá para ele fechar a conta assim. Se esse cara quer crescer 100%, 120%, cara, dificilmente você vai conseguir fechar a conta. Aí você vai ter um custo provavelmente maior. Eu não chamo de custo, eu chamo de investimento, né? Aí depende de como você vai estar. Se é uma startup, tem capital, e recebeu capital de fora, parabéns. Você não é uma startup e tem recursos próprios ou tem capital externo e consegue manter esse crescimento, legal. Faz as contas e vê se vale a pena. No nosso caso, por exemplo, a gente usou capital próprio. Né? A gente não tem capital de terceiros e a gente tenta não se endividar. Mas, assim, é uma opção. Esse ano a gente realmente tem um crescimento um pouco menor do que a gente gostaria por vários motivos e a gente, inclusive, então, está no break-even. Mas, assim, não era a projeção era para ficar ainda com um déficitzinho. E para onde tu está olhando, Jefferson? Quer acrescentar novos produtos aí no portfólio aí de soluções da Via Direta? Novos segmentos de mercado? O que vocês estão olhando aí para o futuro? Cara, a gente vem desenvolvendo, já tem um tempinho já, mas assim, não virou ainda um canal importante. Então a gente tem, mas a gente não larga. A gente tem desenvolvido o RE na corretora, que é para atender a própria base. Então, nada externo, a gente não tem ido para fora, não tem captado leads, não tem feito um trabalho muito ativo nisso fora. Tem feito um trabalho na base, de forma um pouco mais organizada agora, esse ano. Em saúde, a gente tem desenvolvido, a gente criou um canal há pouco tempo, então ele é um canal novo ainda, que não está gerando frutos ainda, mas está bem organizado e bem estruturado para a gente ir para fora. Em saúde, por exemplo, a gente teve uma experiência horrível com captação de leads, né? E a gente está fazendo isso por conta própria. E aí a captação é organizada, e aí tem todo o funil de vendas, aí sim tem o SDR trabalhando fortemente, alguém mais profissional, alguém mais focado nesse canal, que é completamente diferente a venda B2B. B2B não adianta você fazer um anúnciozinho ali, já atender o cara e achar que vai fazer a venda no mesmo dia. Não, se acontecer, é sorte. Não é, não é porque foi planejado. Jefferson, obrigado aí por tu compartilhar um pouquinho da tua história. Desejo sucesso aí nos próximos passos com a Via Direta. Valeu, meu amigo, é um prazer estar contigo aí mais uma vez. Eu desejo sucesso também para vocês aí da Educa Seguros e boa sorte aí na conferência. Um abraço. Valeu, Jefferson. Você continue acompanhando a gente na Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.